Excelente dia para todos. Para nós é um enorme prazer ter a presença de todos vocês aqui. Eu quero mencionar, em primeiro lugar, para quem não conhece, meu nome é Eliana Leucádia, eu sou coordenadora geral do Citraeng, sou técnica judiciária com muita gratidão, há quase 33 anos, estou aposentada também com muita gratidão. Eu sou lotada na Justiça Federal. E eu quero informar para vocês que nós somos 42 aposentados inscritos para esse evento, 96 ativos. Somos 53 homens e 85 mulheres. E, com relação à lotação, 34 colegas do interior e de BH 104. E eu quero também mencionar que nós temos aqui uma colega muito importante, que é a Luciene. É um prazer, eu queria uma salva de palmas para a Luciene. A Luciene é servidora da Justiça Federal e ela passou por um momento difícil, ela teve um acidente no elevador do TRF-6, mas está firme e forte em busca de dias melhores, né, Luciene? E eu quero mencionar para todos que esse é o primeiro encontro dos técnicos judiciários e espero que a gente faça sempre, cada vez com mais colegas. Para todo evento de técnicos, se cada um levar um colega, o nosso segmento vai ficar mais fortalecido. E eu quero mencionar também que nós somos o maior segmento do PJU, não só mineiro, mas nacional. E isso é maravilhoso. No Citraeng, nós correspondemos a 55%. O que nós precisamos é estar mais unidos para que a gente conquiste mais positividades para nosso segmento que nós precisamos. Por quê? A regra máxima sindical é nenhum direito a menos. Entretanto, no PJU, o único segmento que teve direito a menos somos nós. Foi retirado o direito da sobreposição. E isso proporciona um enorme prejuízo. E há mais de 20 anos. Todos temos que ter consciência disso. E nós somos reiteradamente assediados, excluídos. Nós temos que estar mais juntos. Quem é técnico e aposentado é duplamente prejudicado, porque o aposentado ele sofre a taxação previdenciária, que é agora já mais conhecida como confisco. E, além disso, dentro do PJU, nós somos o único segmento que vivencia o avassalador abismo salarial. Então, motivos nós temos muitos para que nós sejamos mais unidos e com mais sabedoria e excelência para que a nossa classe seja mais reconhecida e valorizada. Porque, dentro do PJU, nós somos a classe enormemente resistente ao reconhecimento e à valorização. Os outros segmentos são resistentes à nossa valorização. E, então, é só lembrar disso, somos 55%, temos o poder na nossa mão. Sejam bem-vindos, estou à disposição. Mais um detalhe, nós vamos ter massagistas à disposição todos lá do lado de fora, tem um standzinho do Belotur, quem quiser vai poder enviar postais para as pessoas queridas, e a Belotur vai enviar, e todos terão de brinde esta pasta. Só não foi finalizado o logotipo. Quem for na festa do Citraeng, eu vou entregar pessoalmente, todos os outros, tanto presenciais e virtuais, também receberão. Vou passar para os outros colegas. Muito obrigada. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia aí, Eliana, Joana. É um dia significativo para a gente, né, para nós técnicos, que é um evento assim, eu acho que pela primeira vez a gente consegue fazer um evento desse, né, com participação, né, ainda não é a desejada, mas é um começo. Joana estava falando comigo assim, mas o que você vai falar? Eu falei, pô, Joana, aqui é muito simples.
Muito simples, são 20 anos. 20 anos não são 20 dias. 20 anos de perda, 20 anos de desvalorização e 20 anos de luta. Eu estou agora na diretoria, que eu entrei pela primeira vez, mas eu lembro da luta dos técnicos, lembro da luta dos técnicos, muito do TRE, né? Eu lembro de muita gente, de muitas lideranças que tentaram, falaram, lutaram, mas não foram ouvidos. E agora chegou a hora, né? Eu acho que nós tivemos 2 planos de carreiras até chegar aqui nesses 20 anos. Se eu estiver errado, vocês me corrijam. O que eu ouvi na época era assim, em cima, os técnicos falando, não, tem essa desvalorização, tem esse abismo, mas aí o que se falava? Se a gente for colocar esse negócio dos técnicos agora, a gente não aprova o plano. Não é a hora. Não é isso que falavam? Não é a hora. E aí, o tempo foi passando, e a gente foi ficando para trás. Foi ficando. E agora, como diz a música, não dá mais para segurar, explode coração. Agora é luta. É luta de todo mundo, unido, né? E a gente tem que unir em Minas e tem que unir também nacionalmente. Então, a gente tem que trabalhar aqui, ir para o bom debate. É claro que cada um tem uma ideia, às vezes há uma divergência, mas, no fim, a gente tem que sair daqui unido para a nossa tarefa, que não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Como das outras vezes a gente não conseguiu, agora sem luta, e eu acho assim, até uma greve, porque nada sai de mão beijada. Então, eu quero aqui, parabenizar a todos aqui, né, e lembrar, né, que essa luta já vem de muito tempo, né, agora nós estamos aí, o Citraeng aí, entrou na luta com mais força, nós temos o núcleo dos técnicos que luta aí muito, né, e várias pessoas, eu não vou citar nome aqui, que estão nessa luta. Então, acabou. Agora não tem que negociar nada. Chegou a hora e vamos para a luta. Pessoal, gosto de falar e enxergando todo mundo. Bom dia a todos. Eu estou muito feliz, é um prazer muito grande receber todos vocês, porque é o primeiro encontro de técnicos que nós fazemos na história do Citraeng. É o primeiro. E isso vai ser na nossa administração, que nós estamos há um ano e meio, né? Nós temos mais 1 ano e meio pela frente, nós ainda vamos fazer mais 2 encontros ainda, se Deus quiser, antes da nova diretoria assumir, né? Então, está sendo muito grande o prazer da gente poder estar falando com vocês aqui do interior, da capital. Eu vi aqui agora, Paralissa, só aqui, ainda não está cheio, mas virão mais cidades. Só aqui presentes, além de BH, né, da grande BH, nós temos Pirapora, Montes Claros, Porteirinha, Bahia, João Pinheiro, Novo Cruzeiro, Nova Ponte Nova, Juiz de Fora, Uberlândia, Curvelo, Pará de Minas, Além Paraíba, Timóteo, Conceição do Mato Dentro, Contagem, Candeias, Sete Lagoas, Poços de Caldas, Patrocínio, Coronel Fabriciano, Governador Valadares, Barbacena, Uberaba e João Molevade, né? Hein? Ituiutaba, tá vendo? É isso aí. Então, gente, e ainda está faltando gente chegar ainda, que se Deus quiser eles vão chegar. Mas eu quero, assim, dar um abraço mesmo em cada um de vocês, se sintam abraçados por mim, porque eu estou muito feliz de poder estar participando desse momento. Eu sou técnica, a minha vida inteira, fiz concurso para técnico, eu já era advogada quando fiz o concurso, porque tinha técnico e analista. Mas eu pensei, como advogado, se eu fizer o de técnico, eu vou passar. E eu passei. E falei, não, depois eu continuo estudando e tal. Estudei nada. Cheguei lá, eu considero o TRT, que eu sou do TRT, e nós temos aqui colegas da Justiça Federal, nós temos colegas do Eleitoral, né, e da Justiça Militar. Então, eu quero dizer que eu senti a minha segunda mãe,
a Justiça do Trabalho. E ainda considero ela até hoje segunda mãe. Porque se não fosse a Justiça do Trabalho, eu não poderia ter sido arrimo de família como eu sou, e eu sei que muitos aqui são, muitos que cuidam de suas famílias, dos seus pais, como eu cuido dos meus pais, eu e meus irmãos, nós cuidamos, entendeu? Porque eu não sou sozinha, né? Isso é muito bom. E dá a oportunidade de eu estar aqui hoje e estar participando de uma chapa Avança Citraem, que é essa chapa maravilhosa com o Carlos, com a Eliana Leocádia, com o Magnus, com tantas pessoas bacanas que participam da nossa chapa. É uma chapa plural, que tem representantes de analistas, técnicos, oficiais de justiça, o pessoal da segurança, que é o Nelson, que está aqui presente também, está presente o nosso membro do Conselho Fiscal, que está aqui presente, o Wallace também. Então, você vê, gente, que isso para nós é um desafio muito grande, porque eu aposentei. Com a mudança da reforma da Previdência com o Bolsonaro, diante das mudanças inevitáveis que estavam por vir, eu que já estava há 7 anos no abono de permanência, optei aposentar. A minha sorte foi que eu fui convidada para participar da chapa, e hoje estamos aqui na nova direção. E sou muito feliz por isso, porque é muito trabalho, é um trabalho voluntário, mas é um trabalho que agrega, é um trabalho que a gente conhece as pessoas, cada dia a gente conhece gente nova, a gente está fazendo um programa Pé na Estrada, que é para estar conhecendo os problemas dos locais de trabalho. Nós temos muitos problemas e nós pretendemos visitar todos os locais de trabalho. Se vocês não receberam nossa visita ainda, nós nos dividimos, estaremos lá. Além de estar aqui visitando, nós também estamos em Brasília, nas lutas para a nossa categoria. E nossos desafios são imensos. Vocês vão ver durante o encontro, né? Inclusive, atendendo a pedidos de grupos de técnicos, nós fizemos uma mudança na programação que vocês têm aí. E depois, se vocês quiserem, com exceção de alguns aqui que já tem data e hora, avião marcado de gente que vai chegar, de palestrante que vai chegar e sair, nós podemos ainda fazer alguma modificação, se vocês quiserem. Pode entregar para o Davi por escrito alguma proposta de mudança. Nós já fizemos, atendendo a vários pedidos. Ontem nós ficamos reunidos a tarde toda para concluir, remanejar a pauta e fazer com que a gente pudesse ter maior tempo na nossa roda de conversa, onde todos poderão estar falando, trazendo coisas, falando coisas importantes que a gente tem que estar ouvindo vocês. Nós estamos aqui principalmente para isso. Desculpa eu estar me alongando um pouco, porque nós estamos aqui numa abertura. Então, o Davi está recebendo a proposta. Quem quiser, por escrito, falar que não concorda com a programação, a gente está aqui para ouvir. Nós trouxemos aqui vários advogados que nos defendem para falar de diversos assuntos importantíssimos, né? O fim do regime jurídico único, que foi agora votado, depois de 20 anos pelo Supremo. Nós temos uma decisão do STJ de transformar cargos de técnicos em analistas. E daí para frente, gente, a situação só vai piorando. Entendeu? Tem um plano de carga e salário que nós temos uma proposta que lá em Belém, em Natal, está lá no Supremo. O Supremo acenou com o aumento de AQ, que agora também já tirou fora. Entendeu? Não se fala em reposição salarial. Então, a nossa luta é muito grande. E a gente precisa de estratégias, porque nós sozinhos não vamos a lugar nenhum. Nós somos sindicato dos trabalhadores do Poder Judiciário da União, do Judiciário. Nós temos os analistas, que nós precisamos dele, nós temos os oficiais, entendeu? E temos os auxiliares, ainda temos auxiliares, entendeu? Nós temos os policiais, nós precisamos de todos, unidos. Então, a nossa estratégia... hoje aqui nós vamos estar falando dos problemas dos técnicos, que tem gente adoecendo, tem gente com problema de assédio. Nós temos muitos problemas para falar, entendeu? E nós temos também nosso advogado, nosso psicólogo, pessoas que vão estar falando aqui coisas que nós também temos que ter conhecimento. Muita gente, às vezes, não lê o jornal, não tem tempo de ler o jornal de Citraeng. Sim, não tem tempo. Então, é importante que vocês escutem os nossos advogados, que vão estar aqui para esclarecer a todos. Tá? Então, eu quero aqui terminar a minha fala, dizer que, mais uma vez, nós estamos à disposição de vocês. Tá? O encontro é nosso.
tendo a visão, a perspectiva da nossa união, mas é um encontro de técnicos, vai ter um encontro de analistas também, que eles vão também estar discutindo os problemas deles, entendeu? E depois nós todos unidos vamos traçar uma estratégia de luta para a nossa categoria. Muito obrigada, pessoal. Agradecemos a presença de todos os integrantes da mesa e os convido a ocupar um espaço no auditório para acompanhar a continuidade dos trabalhos. É só um minutinho, é que a Eliana vai fazer a nossa deputada Érica Cocai vai fazer uma saudação para vocês, e a Eliana que vai comandar esse espaço. Eliana, por favor. Primeiro, eu quero que a informática nos informe se a Érica Cocai já está virtualmente. Colega, só adiantando, a deputada federal Érica Cocai, eu a considero a nossa madrinha, porque ela nos representa. E foi ela que teve a iniciativa, a argumentação para que fosse derrubado o veto e para que o INS fosse uma realidade. E, tendo em vista as ADIs, ela está presente, atuando a nosso favor. Vocês podem ter certeza disso. Então, nós temos uma grande aliada na Câmara dos Deputados. Eu a considero uma deputada top, que luta pela classe trabalhadora. Em todas as atividades que eu vou em Brasília, as principais, ela sempre está presente. E ela não é aquela que vai só para marcar presença, não. Ela comparece, ela manifesta e ela defende a nossa categoria, principalmente nós, técnicos judiciários. Alguma notícia? Tá. O Gandhi está presente? Podíamos passar a palavra para o Gandhi, para que ele possa manifestar sobre os níveis. Cássia, entre em contato com o Gandhi, por gentileza, para que ele possa fazer a palestra dele. Vamos dar um andamento, fala aí que nós vamos. Doutora Débora, doutor Lucas. Aí a gente paralisa. Okay. Pessoal, o pessoal da informática está entrando em contato ali com a deputada Érica Cocai. Ela é uma pessoa muito interessante, uma pessoa bacana demais. E a gente sempre encontra com ela lá em Brasília, né? E ela, assim que ela entrar online, aí a gente para poder, porque ela vai fazer uma saudação ao nosso encontro, né? Não vai ter uma palestra da Érica, porque não foi possível, né? A gente gostaria muito, mas não vai faltar oportunidade para a gente trazê-la aqui pessoalmente. Então, a gente está propondo, dar andamento nos trabalhos, para não perder tempo, chamar a próxima mesa, e assim que a Érica chegar, estiver online, a Eliana vem e já apresenta ela para vocês. Pode ser assim? Tá bom, então. Obrigada. Chamando a próxima mesa aqui, por gentileza, doutora Débora, doutor Lucas, são advogados do escritório Cassel Santos Rodrigues, escritório com atuação nacional exclusiva para o servidor público e prestador de serviços jurídicos para o Citraeng. Eles vão dar uns informes aqui das ações coletivas e vocês aproveitam para se atualizar e perguntar, viu, gente? Falou? Bem-vinda, doutora Débora, doutor Lucas. Obrigada. Dando continuidade aos trabalhos aí, convido também para compor a mesa o coordenador executivo do Citraeng, Enilson Antônio Fonseca, e o coordenador executivo, Davi Landau Rubão. Bom dia a todos. Igual o Laurence anunciou ainda há pouco, meu nome é Enilson Antônio, né? Eu conheço vários colegas aqui, outros ainda não conheço, mas
em nome da diretoria do Citraeng, em nome dos coordenadores técnicos, eu desejo boas-vindas a todos vocês. É uma satisfação enorme vê-los nesse auditório nessa manhã, né? Espero que esse encontro nosso contribua muito para fortalecer a nossa luta pela valorização do nosso cargo, né? Eu sou técnico judiciário do TRF6 há mais de 30 anos, eu tomei posse lá em 91, continuei em atividade até hoje, e nesse período todo eu tenho visto, gente, esses anos todos, tenho trabalhado corpo a corpo com analistas, não tem diferença nenhuma no desempenho das funções entre a gente, realmente não somos valorizados, né, como os colegas. Então, assim, a proposta que foi votada ano passado, em outubro, em Belém, no Congresso da FENAJUF, da tabela 100, 85, 70, realmente, assim, ela é muito pertinente, ela procura corrigir uma injustiça, né, que a gente enfrenta. Sabemos que não vai ser fácil, né, como nunca foi os nossos PCS, exceto de 1996. O pessoal veterano sabe que, na época, nós mobilizamos muito perante o Congresso Nacional, mas não chegamos a fazer greve naquela época, tivemos uma vitória, mas de lá para cá, todas as conquistas têm sido com muita luta. Então, eu vejo que agora também, para a gente conseguir avanço, valorização do nosso cargo, eu tenho certeza que não será diferente. Então, assim, é bom demais ter vocês aqui e, com certeza, com a nossa união, com a nossa força, nós teremos vitórias na nossa valorização do nosso cargo. E, no mais, bom dia a todos. Bom dia a todas e todos. Eu queria começar agradecendo a todas e todos vocês, né, por estar, né, prestigiando esse nosso encontro, né. Nós temos aí grandes desafios pela frente, né. A gente precisa valorizar, né, o nosso cargo de técnico judiciário, né, também em relação às atribuições. A gente sabe que as atribuições mais complexas, né, seja da área afim, da área judiciária, da área administrativa, são ocupadas muitas vezes pelos técnicos, que não há diferença na distribuição de tarefas, né, na prática não há, e há uma distorção administrativa clara, né, no judiciário, né, porque quando a gente, por exemplo, tem um processo na Justiça do Trabalho, a gente reivindica que na iniciativa privada, né, para o mesmo serviço haja, né, salário igual. E nós não estamos reivindicando exatamente isso, né, porque de fato há concursos diferentes, são concursos diferentes, mas há uma distorção que precisa ser enfrentada. Então, nesse sentido, a gente conseguiu, como proposta do conjunto do movimento sindical, né, na plenária de Natal, né, fechar uma proposta, né, de forma unânime, inclusive, né, votada no momento por delegados analistas, por delegados oficiais, porque é uma bandeira do conjunto do movimento sindical, a sobreposição de 85%, e agora a gente tem que lutar para levar isso adiante. Nós temos que reivindicar isso como uma bandeira do movimento sindical. Então, nós temos, infelizmente, né, colegas que não participaram desse processo de debate, de uma proposta em nível, né, nacional, em nível sindical, né, que não participaram do processo de debate da necessidade de se fazer justiça, né, com essa sobreposição, que fazem, né, críticas, que, né, tentam criar algum tipo de fragmentação no movimento sindical, o que é muito ruim, né? Então, as associações, né, que buscam criar uma fratura, nós temos, né, que enfrentá-las no debate, né, de forma, né, digamos, com alto nível, né, mas é fundamental que a gente mostre que a nossa luta é, sim, pela unidade da categoria, mas levando em consideração as nossas questões específicas. Então, mais uma vez, né, muito obrigado, né, pela presença. Acho que, né, eu espero que a gente tenha um ótimo encontro ao longo de todo o dia. E já aproveito, né, então, para então, chamar
para falar o doutor Lucas e a doutora Débora aí, que vão falar aí sobre as questões aí judiciais aí da nossa categoria. Um bom dia a todos. Eu agradeço a oportunidade, o convite para a gente apresentar o nosso trabalho aqui. Esses encontros são sempre muito produtivos para nós também, porque, além da gente mostrar o que já tem sido feito, a gente sai com novas prioridades a partir das pautas que vão sendo debatidas aqui e das perguntas que vão sendo feitas. E aí, para iniciar, então, a gente separou alguns temas de ações coletivas, que são as que mais nos perguntam, são as últimas que tivemos andamento, para poder apresentar para vocês. A primeira delas é sobre a execução sobre a RRA. Essa ação ela transitou em julgado recentemente. Nós fizemos uma convocação dos filiados para receber os documentos para o ajuizamento da ação de execução individual. Essa convocação, a primeira está aberta até o dia 31 de dezembro. É mais uma questão de organização, depois a gente vai fazer umas novas convocações. Essa ação coletiva ela foi ajuizada visando a restituição aos filiados de valores que foram descontados indevidamente a título de imposto de renda sobre o regime de caixa. Esses valores foram descontados em rendimentos recebidos acumuladamente, que é a sigla do RRA, que é um passivo pago administrativamente aos filiados e judicialmente, e o desconto foi feito a maior. O regime de caixa ele faz um desconto de uma alíquota do momento em que o pagamento foi efetivamente feito. E, então, o desconto ele é muito maior do que ele deveria ter sido feito. Enquanto o regime de competência, que é o regime adequado que deveria ter sido aplicado, ele faz o desconto da alíquota do imposto de renda considerando a época em que o pagamento deveria ser feito, considerando mês a mês. Então, o desconto seria bem menor. E aí é por isso que o sindicato fez essa ação, fez o ajuizamento da ação coletiva, obteve o sucesso, e por isso que agora nós estamos dando andamento às execuções. O período executado ele é sobre rendimentos passivos recebidos entre setembro de 2007 a dezembro de 2010. Qualquer passivo que tenha sido recebido durante esse período é objeto da ação de execução individual. E aí nós estamos recebendo os documentos, pelo menos mais de 300 filiados já enviaram os documentos, mas a gente tem uma categoria aí de 7.000 filiados, então 300 ainda não é um número suficiente, tem muita gente ainda para enviar. Tem pelo menos 120 ações já ajuizadas, porque às vezes enviam faltando a documentação completa, a gente precisa mandar voltar, enfim. E aí o trâmite todo, a gente recebe a documentação, envia para o contador que foi contratado pelo sindicato, para ele fazer os cálculos. Se ele apurar que realmente existe um passivo de imposto de renda que foi descontado a maior, ele volta com o cálculo para, então, a gente dar continuidade aos documentos, que é a procuração e os documentos pessoais. Você pode passar, Lucas? Não, já está na página correta. Eu fiz um resumo para vocês entenderem melhor quais são esses documentos que a gente está pedindo. É claro que diariamente a gente faz atendimentos sobre essas execuções e sobre como obter esses documentos, e tem auxiliado todos os filiados com essa questão. Como eu disse, existem duas formas do filiado ter recebido passivo durante esse período executado de 2007 a 2010. Ou ele recebeu administrativamente, ou ele recebeu um valor judicialmente por precatório e RPV. A grande maioria dos filiados que aparecem para a gente são passivos decorrentes de passivos administrativos. E o mais comum, só para vocês terem uma ideia do que pode ser o RRA, são passivos decorrentes da URV, pagamento de URV e enquadramento. Tem um número significativo de pessoas dentro desse estado, né, de passivo.
E é claro que existem outras formas de você ter recebido por conta de outras verbas que não foi pago e foi pago toda, né, de uma vez, mas é bem comum termos esses casos de URV e enquadramento à época. E aí, sobre os documentos, aqui a gente fez uma separação. Primeiro, os casos judiciais. Assim, para todos os casos, a gente vai precisar obter a cópia da declaração do imposto de renda de 2007 a 2010, né, o ano base, sendo que, né, o ano de exercício é o de 2008 a 2011. Essas declarações elas são facilmente obtidas dentro do site da Receita Federal a partir do acesso do Solgov. Não tem grande dificuldade sobre isso. Quando você entra lá no site, como se você fosse fazer uma declaração nova, ele mostra as declarações antigas que você já fez. E aí tem exatamente do período que a gente está executando. Então, essas declarações são facilmente obtidas. Em seguida, pode voltar, Lucas, por favor. Volta um slide. Tá. Para os casos em específicos de ação judicial, passivos decorrentes de ação judicial, que são decorrentes de precatório e RPV, esses casos a gente precisa que o filiado vá, se ele não tiver o documento, né, mais com ele, o comprovante do pagamento do precatório do RPV, ele precisa se dirigir a qualquer agência bancária, seja do Banco do Brasil ou da Caixa, depende do lugar onde foi pago o precatório, e obter esse extrato, esse comprovante do pagamento da RPV ou do precatório. Acho que esse é um documento um pouco mais dificultoso de se obter, mas dentro da agência, conversando com o gerente, ele é possível. Acho que todos conseguem ver se receberam o passivo olhando a própria declaração. Assim, na declaração, se foi feito por precatório ou RPV, ele vem separado na declaração de imposto de renda. Então, de cara, você consegue ver se foi objeto de precatório ou RPV, esse passivo que você recebeu. Mas, como eu disse, os casos mais comuns são o administrativo. Aí você pode passar, Lucas, por favor. E aí, para esses casos, a gente precisa das fichas financeiras dos servidores para fazer os cálculos. Aqui eu tentei fazer da forma mais objetiva possível, colocar os endereços e os telefones de cada um dos tribunais em que vocês podem obter essas fichas. A gente já conversou com cada um desses setores, então, tão logo que entre em contato com o responsável do setor de pagamento, da emissão dessas fichas financeiras, eles já sabem para que a gente está pedindo e que é para o sindicato. Então, a gente já fez essa conversa com todos os setores responsáveis. Então, aqui, caso alguém queira fazer a anotação do seu tribunal para entrar em contato, mas, novamente, qualquer dúvida que tenham, a gente fica à disposição para responder lá no sindicato ou aqui também para a emissão desses documentos. Pode passar, por favor? Bom, a próxima ação é sobre a isonomia do chefe de cartório. Inclusive, eu e a Nilson estivemos no gabinete do Dr. Derivaldo para fazer esse despacho desse processo. Esse processo estava parado há muito tempo no gabinete, porque primeiro ele estava no TRF1 e depois teve a mudança para o TRF6, então ele ficou bastante tempo sem julgamento. Essa ação coletiva ela foi ajuizada em benefício dos chefes de cartório, que antes da Lei 3.150 de 2015 recebiam FCs diferentes, enquanto na capital se recebia FC4, no interior recebia-se FC1. E a lei serviu para garantir a isonomia, né, e aí estabeleceu que a FC6 deve ser paga para o chefe de cartório, independente do lugar da lotação, e, evidentemente, essa é a conclusão que deve se chegar, né, por exercício da mesma função, não tem o menor cabimento se pagar funções diferentes. Né. E aí, só que a lei ela teve efetividade somente em 2016, quando houve orçamento para realmente garantir a isonomia do pagamento dessas FCs. E esse período retroativo, desde a publicação dela em 2015, não foi pago aos filiados. E por isso que a gente ajuizou a ação nesse sentido, obteve sentença favorável e a União interpôs o recurso de apelação e, até então, esse recurso não tinha previsão de julgamento.
Então, nós fizemos um despacho lá agora com o doutor Derivaldo, que é o relator dessa matéria no âmbito da apelação, e ele pautou agora para julgamento no próximo dia 26, na terça-feira. Mas no despacho ele já nos adiantou que ele não vê motivos para modificar a sentença. E já também nos adiantou que talvez a turma também não tinha esse costume de modificar sentenças nesse sentido. Então, a nossa expectativa é muito boa. É claro que a gente já entregou os memoriais também para os outros desembargadores que compõem a turma, procurou o despacho para explicar a matéria. E não é uma matéria difícil de entender, como o próprio relator também compreendeu a questão, mas a gente saiu com uma perspectiva muito boa lá do despacho. Então, depois do dia 26, a gente dá notícias também para a categoria sobre o resultado do julgamento. Dando continuidade sobre o pagamento da VPI, foi um movimento que também a gente fez aqui de setembro para outubro, fazendo o requerimento. Esse pagamento já foi feito em benefício dos filiados, em meados também de outubro, exceto no caso da Justiça Eleitoral. A gente fez um ofício para a Justiça Eleitoral e obteve como resposta da presidência que o pagamento só poderia ser feito em janeiro de 2025 por uma questão de organização orçamentária. O sindicato, essa semana, já fez um novo ofício em resposta e pediu também uma reunião com o presidente para tentar que esse pagamento seja adiantado até dezembro de 2024, para que os filiados não esperem tanto tempo assim, sendo que nas outras justiças o pagamento já foi possível. A gente tem auxiliado também os filiados em casos que o pagamento não foi feito totalmente. Isso acontece no caso de filiados que são removidos do sindicato. Então, eles ficaram, às vezes, uma parte do período que foi pago aqui, outra parte em outro órgão, e aí esse pagamento acaba que ele não é feito integralmente. Ele tem que pedir em diferentes lugares o seu pagamento correspondente da VPI. Então, a gente tem auxiliado os filiados nesse sentido, caso alguém também esteja nessa situação, saiba que a gente está fornecendo os requerimentos e indicando o lugar adequado onde deve ser feito essa solicitação do restante do pagamento. E agora eu vou passar a palavra para o meu colega aqui, Lucas, para dar continuidade aos informes a vocês. Primeiramente, muito bom dia a todos e a todas que estão presentes no encontro. Cumprimento os membros da mesa, o Nilson e o Davi, e agradeço novamente a oportunidade para a gente poder passar os informes das ações coletivas a vocês, e também está disponível aqui para tirar qualquer dúvida e à disposição para maiores esclarecimentos. Dando continuidade nos informes das ações, a gente trouxe uma que foi proferida um resultado favorável para comunicar a vocês, que é a ação coletiva pugnando a incidência do abono de permanência no cálculo das valores de férias prêmio, né, paga aos servidores e também ao texto constitucional de férias garantido, e quanto à gratificação natalina. Até como em decorrência da evolução da própria jurisprudência do STJ, que teve o reconhecimento desse valor de abono de permanência que deve incidir no cálculo dessas verbas, né, foi ajuizado essa ação coletiva e foi proferida sentença parcialmente procedente, reconhecendo o direito à incidência desse valor de abono de permanência, mas manteve ainda ativo os atos administrativos que excluíram esse valor, essa incidência do abono de permanência, o que, consequentemente, o sindicato, através do jurídico, apresentou o recurso de embargo de declaração, visando o saneamento dessa omissão identificada, e esse recurso de embargos está atualmente concluído para decisão, o que a gente acredita que, sanando essa omissão e tendo a total procedência dos pedidos requeridos, esse caso, a União não deve apresentar o recurso e deve ter esse trânsito julgado até pela jurisprudência situada no STJ. Passando para falar de uma ação até muito importante e muito conhecida de todos, que é a questão da GAGE, que é a incidência da gratificação da atividade judiciária, prevista na Lei 11.416,
Primeiramente, falando o andamento das ações referentes aos filiados da Justiça do Trabalho e Eleitoral, como todos têm o conhecimento, a maioria dos filiados tem, estamos com a sentença concedida do mandado de segurança, que reconheceu e concedeu a segurança para a aplicação dessa gage e pagamento desde 2022. É uma ação muito importante, que foi até pioneira, que o sindicato conseguiu adquirir à época da discussão. E, recentemente, a União apresentou o recurso de apelação, que se encontra em análise e julgamento por parte da segunda instância do TRF6. Já no âmbito da demanda para os outros filiados que acompanham os outros tribunais que fazem parte da categoria do sindicato, no âmbito dos filiados junto à Justiça Militar, foi também ajuizado o mandado de segurança, só que o entendimento, como foi distribuído para outro juiz, foi desfavorável. Negaram a segurança ao mandado de segurança, o que, consequentemente, apresentamos o recurso de apelação e está atualmente aguardando o julgamento pelo relator na segunda instância do tribunal. E, caminhando já para o fim dos informes quanto à questão da gage para os filiados junto à Justiça Federal, como no meio do trâmite teve a criação do TRF6 aqui, tivemos que separar o ajuizamento das ações para os servidores que compõem a primeira instância do tribunal, até por conta do regimento interno do tribunal. Quanto ao andamento dessa ação dos servidores da Justiça Federal da primeira instância, foi proferida sentença negando a segurança ao nosso pedido, ao qual já apresentamos o recurso de apelação e estamos aguardando o julgamento. E no âmbito dos servidores que compõem a segunda instância agora do tribunal criado, foi remetido para o julgamento do pleno do tribunal, como a autoridade coautora é o presidente do tribunal, foi remetido para o julgamento do plenário. E nesses 3 casos onde estamos aguardando o julgamento e que tiveram sentenças improcedentes, nós estamos fazendo um impulsionamento e várias reuniões com os embargadores, explicando, além da importância do julgamento desse reconhecimento da gage como merecimento básico, utilizando até o precedente favorável que foi emitido no processo junto aos servidores da Justiça do Trabalho e Eleitoral, para fim de forçar e demonstrar para o TRF6 que realmente é devido à incidência da gage para os demais filiados e demais ações do sindicato. Então, a princípio, essas foram as ações que a gente visou trazer para vocês, que tiveram algumas movimentações importantes nos últimos tempos e recentes, e até explicar alguns pontos que estamos fazendo, algumas atuações. E, para finalizar, indicamos que estamos à disposição para tirar qualquer dúvida e qualquer esclarecimento sobre as ações relatadas aqui, ou qualquer outra demanda também, seja judicial ou até administrativa, para auxiliar a todos e a todos presentes aqui e também os que fazem parte da categoria. A princípio, muito obrigado. Muito obrigado, doutores Lucas Caldeira e Débora Oliveira, advogados do escritório Cassel Rosarim, que nosso parceiro aí do sindicato. Gente, acerca dessas questões das ações coletivas, eu gostaria de complementar que no início do mês passado, também o escritório do Dr. Rude, inclusive o Dr. Jean, um dos advogados que integra o escritório, ele esteve aqui em Belo Horizonte e, juntamente com a colega de vocês, com a doutora Karine, nós estivemos com o desembargador Edilson Vitorelli, que ele é relator de uma execução de quintos. E esse relator, ele submeteu essa execução, aqui no TRF6, ele encaminhou o processo para ser submetido à apreciação do plenário, porque, no entendimento dele, o título executivo judicial alcançaria apenas os filiados do sindicato que integravam a relação de filiados do processo de conhecimento lá em 2003. Então, o doutor Jean veio em Belo Horizonte para explicar para o relator que a decisão judicial que o sindicato obtém, que o acórdão transitado e julgado, ele se aplica para toda a categoria e mostrou para ele também que aquele questionamento dele já tinha sido enfrentado no TRF1 e o sindicato tinha sido vitorioso. Então, assim, pediu a ele para que acelerasse, e a gente tem insistido com os outros relatores lá também, a gente tem despachado de uma forma de acelerar as execuções dos quintos,
e muitos relatores têm nos atendido, porque a gente chega, procura os assessores, conversa com os assessores, explica, não, é colega nosso aqui, colega da Justiça Eleitoral, é colega nosso aqui da Justiça do Trabalho, vê se você consegue agilizar, vê se você consegue acelerar, e as pessoas têm sido muito bacana. Lá na Secretaria Única Civil, a gente chega e pede para expedir as requisições de pagamento, assim, dá um toque, será que você poderia encaminhar isso aqui, agilizar? E o pessoal os colegas lá têm sempre nos atendido, têm sido sempre muito prestativos. Então, eu gostaria de realmente colocar, né, que o escritório tem empenhado muito, eles têm empenhado muito em obter sucesso em todas as nossas lutas, em todas as nossas ações. Né? O Davi, pode continuar. Muito bom, Enilson, muito bom. Explicando exatamente por que eu falei que eles são nossos parceiros aqui, né? Gente, estão abertas as inscrições, né? Todas as dúvidas aí, quem quiser levantar. Colega lá atrás, Cassinha. Eu queria saber sobre a execução da RRA, porque eu não estou conseguindo entender. Todos de um tribunal, do TRE, que é o meu caso, a gente recebe as mesmas coisas, ok? Então, eu mandei toda a documentação e eu não tenho direito à RRA. Isso significa que ninguém do TRE vai ter direito à RRA? Por quê? O período é o mesmo, o órgão é o mesmo, o que um recebe, o outro recebe, e eu não estou entendendo. Se assim fosse, não precisaria ter tal TRE aí, né? Porque eu demorei um longo tempo para conseguir a documentação e a frustração foi do mesmo tamanho. Tá. Ótimo. A Maria Goretti mandou uma pergunta no Zoom, disse assim, se já falaram com os tribunais, por que já não pediram as fichas? Né? Não entendi esse proceder, por que passar para o servidor uma tarefa do escritório que recebe para isso? Como explicar, né, que outras entidades têm esses dados? Né? Então, perguntando um pouco sobre o procedimento de atuação do escritório. Alguém mais? A Liana, Liana, por gentileza. Cassinha, Liana. A minha pergunta, bom dia, doutora Débora, doutor Lucas, e a minha pergunta é dentro da colega, porque eu também sou do TRE, e os colegas estavam perguntando o prazo para enviar a documentação. Mas, ao mesmo tempo, eu, por exemplo, ainda não sei se eu teria direito a essa ação de execução de IR sobre RRA. Né? Eu estou no TRE desde 1997. Então, eu queria saber o prazo para a apresentação dessa documentação. E, na pergunta da colega aí, se todos teremos direito, quais terão direito. Passa essa informação, por favor. E a outra pergunta, que há um tempo atrás eu fiquei sabendo que a gente ainda tinha uma ação pendente a respeito de auxílio creche. Eu gostaria que a senhora desse essa informação também, ou o doutor Lucas. Obrigada. Perfeito. Obrigado, Liana. Eu acho que ninguém mais se inscreveu, que eu tenha visto. Então, o Pedro. Pedro. Aqui. Bom dia, doutores. Em relação à GAD no VB, eu não sabia que havia 3 sentenças desfavoráveis. Havendo uma favorável para a Justiça do Trabalho e para a Justiça Eleitoral, né? Parece que é eleitoral. Qual a possibilidade de, havendo uma decisão desfavorável no 2º grau, a gente ter de ser obrigado a restituir eventual valor já recebido, né? Porque eu acho que, como a gente recebeu de boa fé, tem um entendimento, eu acho que não sei se é da STJ, acho que a gente não deve devolver. Mas, assim, né? Eu não sou especialista, estou querendo saber logo para me preparar. É uma pergunta que muita gente faz, de fato, né? Muito bom, boa pergunta, Pedro. Alguém mais? Vamos abrir. Colega. Bom dia. É porque eu fiquei na dúvida. Parece que teve uma ação civil coletiva para considerar a GAD como vencimento para o TRE e para a Justiça do Trabalho. E para a Justiça Federal
foi um mandado de segurança, certo? Não? Eu entendi tudo errado? Hã? Foi um mandado de segurança para a Justiça Federal, sendo que a carreira é única e talvez devemos ter decisões contraditórias. Favorável para a Justiça Eleitoral e Trabalhista e para a Federal já tem uma decisão em primeira instância negando a segurança. E depois, poderia também haver uma ação civil coletiva para o Justiça Federal e poderia também transportar a coisa julgada da Justiça Eleitoral e Trabalhista para a Justiça Federal? Obrigado pela pergunta. Vamos abrir então já, né, doutor Lucas Caldeira e Débora Oliveira. A Eliana Leocádia quer fazer uma pergunta também, então vamos juntar mais uma, pode ser? Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre o PL 4303/2024. Autor o STJ, que está tentando transformar cargos vagos de técnicos para cargos de analista judiciário. Perfeito. Eliana, só lembrando também que a gente vai ter um ponto que vai ser a doutora Letícia, inclusive, vai falar sobre isso, mas a gente pode adiantar já esse assunto, muito bom. Tá, por gentileza, então. Bom, eu vou começar com as perguntas sobre o RRA, que é um conjunto do que normalmente já nos chega. Primeiro, sobre o prazo para a entrega dos documentos. A gente tem um prazo prescricional da ação para entrar com a ação de execução. Esse prazo prescricional termina em junho de 2026. O que a gente tem feito são convocações, então é só a reiteração para que os filiados apareçam e entreguem os documentos. Então é mais uma questão de organização. Quando a gente coloca que a convocação é até dezembro de 2024, não quer dizer que a gente não vai fazer ano que vem, em janeiro, inicie uma nova convocação e novas publicações para que entreguem. Então o prazo prescricional para ajuizamento dessas execuções é junho de 2026. Sobre como é que eu sei se eu recebi ou não? A gente não diz que todos os filiados, que todos os servidores têm execução de RRA para fazer. A execução de RRA ela é decorrente de pagamento administrativo ou pagamento judicial que aquele servidor recebeu. E nem sempre o pagamento é feito para todo mundo. Tem todo mundo para receber um retroativo. Às vezes é uma verba que, por exemplo, um pagamento de RV, um enquadramento, que um servidor teve um enquadramento, direito ao enquadramento, e o outro não precisou. Então, apenas um vai ter o direito, deve ter recebido um pagamento administrativo de passivo daquilo que ele não foi enquadrado corretamente na carreira. Então, não quer dizer que, por exemplo, todos os servidores da Justiça Eleitoral ou todos os servidores da Justiça do Trabalho têm direito ao RRA. O RRA decorre de pagamento de passivo que se recebeu entre 2007 e 2010. E aí esse pagamento pode ter acontecido de duas formas. Administrativo, que é a grande parte dos servidores, e o pagamento judicial por precatório e RPV decorrente de alguma ação judicial. Ainda dentro desse pagamento administrativo e pagamento judicial, o desconto do IR pode ter sido feito de forma correta. E aí o contador, quando ele vai apurar as fichas financeiras, apurar a declaração do imposto de renda, ele não encontra desconto incorreto, porque o desconto foi feito adequadamente no regime de competência. Então, ainda tem essa peculiaridade. Por isso que pode ser que tenham casos, sim, de filiados que nos entreguem documentos, e aí tem duas hipóteses. Ou ele não recebeu pagamento nenhum, porque tem muitos filiados que ficam na dúvida se receberam passivo. Então, nos entregam as fichas financeiras. Olha, peça para o contador olhar se aí dentro da minha ficha tinha pagamento de passivo e eu não estou conseguindo ver. E o contador faz esse trabalho. Então, realmente, a pessoa não recebeu o passivo, ou recebeu o passivo e o desconto foi feito corretamente no regime de competência e não no regime de caixa. Por isso que tem casos realmente que a resposta é negativa, falando que não tem valor a ser restituído. Então, pode ter esse caso. Sobre as fichas financeiras, esses documentos, ele é um documento pessoal e o tribunal não nos entrega.
Então, por isso que a gente fez esse trabalho de facilitar a entrega. A gente fez o contato com cada setor responsável, explicou para que servem essas fichas, para que não tenha resistência do tribunal entregar, né, e nem demora para entregar para o servidor essas fichas financeiras, mas eles não fazem essa entrega diretamente ao sindicato, porque isso é um documento pessoal que está protegido sobre a LGPD. E o sindicato não pode ter acesso. O que acontece em outras execuções de RRA é que obteve-se um resumo do cálculo. E esse resumo ele é perigoso, porque ele não tem como ter a prova real do cálculo, não tem como saber se aquele resumo está correto ou não. Então, pode ser que você ajuize uma ação de execução. Então, de toda forma, a ficha financeira, em algum momento, ela vai ser necessária. Se a gente fizer essa ação com um resumo do cálculo do que o tribunal diz para nós, que é o que falta te restituir, e sem que a gente tenha prova real nenhuma que aquele valor é o valor adequado, podendo ser, inclusive, um valor a maior, e aí causaria prejuízo aos filiados, quando a gente ajuiza a ação coletiva, quando a gente ajuiza a ação de execução, o primeiro ato que o juiz de execução faz é nos pedir a ficha financeira, inclusive para a contadoria do tribunal ter a possibilidade de verificar mês a mês se aquele valor está correto, o valor da execução que a gente está dando está correto, né? Então, para a própria contadoria do tribunal, a ficha financeira é útil, né, para fazer a apuração dos cálculos. Então, em algum momento, a ficha financeira vai aparecer, seja no ato do ajuizamento, seja tão logo ajuizada, o primeiro ato, quando o juiz olha, que não tem como apurar o cálculo, se ele está correto ou não, se ele só me apresentou um resumo, né? Então, por isso que a importância das fichas serem apresentadas. Lucas deve responder sobre o AGAGE. Prosseguindo só para a pergunta que a senhora fez sobre a questão da ação do auxílio creche, né? O sindicato tem sim a ação coletiva em trâmite, só que ela ainda está em andamento, porque quando foi ajuizado o processo, o juiz proferiu uma sentença indeferindo a inicial do sindicato, pugnando e aceitando uma tese da União que já foi debatida e colocada por terra pelo STJ. Porque o juiz entendeu à época que o sindicato tinha que apresentar a lista dos filiados para fazer essa implementação. Só que pela própria competência e direito do próprio sindicato garantido na Constituição de representar os substituídos no âmbito judicial sem a necessidade de apresentar a lista, nós apresentamos recurso de apelação e conseguimos a reforma da sentença somente no STJ, que foi quando o STJ reafirmou essa decisão, reformando a sentença e devolvendo para a origem para o trâmite, porque assim que foi ajuizado, o juiz proferiu essa decisão, então o processo nem tramitou. Então agora o processo está concluído para a sentença, aguardando o julgamento, que a gente crê que até com base na evolução da jurisprudência sobre esse tema, que deva vir uma decisão favorável sobre esse ponto também. Sobre a ação da AGAGE, primeiramente sobre a questão da reposição, que o senhor do auxílio creche está pugnando o pagamento em relação à isonomia, declaração do recebimento do auxílio creche para os filiados, né? Pugnando a isonomia do recebimento dos valores que foram descontados. Aí, só primeiramente respondendo ao seu questionamento da AGAGE sobre a questão da reposição, né, dos valores recebidos, esse é um questionamento que nós recebemos de vários filiados que já estavam filiados ou que queriam se filiar ao sindicato, e a princípio, até como o senhor falou, pelo entendimento que tem do STJ, em temas julgados, de que valores recebidos de boa-fé, a princípio, não tem que ser feita a devolução, nós estamos apegando de que, pelo o valor que está sendo pago aos filiados, ter sido advindo de uma decisão exauriente numa sentença concedida no mandato de segurança, que já tem o próprio efeito executório, pensando no pior cenário que a decisão seja desfavorável, seja cassada, nós iremos apresentar qualquer manifestação informando de que esse valor não tem que ser devolvido por conta do cumprimento da sentença dos valores, né, e por conta dessa decisão firme que foi dada na sentença e foi recebida de boa-fé pelos filiados. Então, o primeiro ponto que a gente vai é se atentar e se agarrar a essa tese do STJ de que esses valores não têm que ser devolvidos. Então, a princípio, utilizamos como base esse ponto até pelo teor da decisão que foi proferida, que foi uma sentença exauriente e não uma decisão de tutela de urgência. E, prosseguindo sobre a pergunta do colega aí de trás. Ali,
a diferença que tem em relação à federal, a natureza da ação da federal. Do motivo. A princípio, todas as ações que foram implementadas foram mandato de segurança por estratégia jurídica. Mandado de segurança por ele não incidir a questão do honorários sucumbenciais e até por a questão do valor da causa ter um limite da gente poder colocar até visando uma possível sucumbência, a gente retirou essa questão. E por estratégia, impetramos mandato de segurança para todos os filiados. Nós impetramos, a princípio, um mandato de segurança para os 3 ordenadores de despesa dos tribunais. Só que no processo que sobreviveu a decisão favorável, que manteve a sentença favorável para os servidores do TRT e do TRE, a juíza entendeu que tinha que ser excluído os servidores da Justiça Federal, por conta que, à época, ainda era o TRF1 aqui em Minas Gerais. E, por isso, o ordenador de despesa era diferente. E, por isso, foi impetrado 2 mandatos de segurança que sobreveio com a criação do tribunal e que estão em andamento anteriormente. Então, a impetração do mandato de segurança foi uma estratégia jurídica adotada pelo jurídico do sindicato, até para suprimir possíveis prejuízos e danos com uma possível decisão improcedente. Mas essa questão da separação do processo dos filiados foi um ato proferido pela juíza, primeiramente, do processo da Justiça do Trabalho e dos filiados do TRE. E sobre essa questão da possibilidade de decisão contraditórias, nós estamos utilizando exatamente essa tese para reforçar a procedência das outras ações com base na sentença proferida favorável aqui no Tribunal de Minas, da sentença que concede e abarca os servidores do TRE e do TRT. Então, com base nisso, até porque essa sentença foi a primeira, no âmbito até nacional, favorável sobre o tema, então ela é de uma força até de comparação muito óbvia e grande, né? E estamos nos baseando com base nela para pugnar essa procedência nos demais casos que estamos apresentando. Doutor Lucas, só um instantinho que o Leonardo, por favor, o Leonardo tem uma dúvida. Deixa eu sentar aqui primeiro. Não, a minha dúvida é o seguinte, eu tenho um reenquadramento, mas eu não tenho certeza a partir de que ano que foi pago esse reenquadramento. Se ele aconteceu depois de 2010, então eu posso ficar tranquilo, não preciso nem mandar nada para o sindicato, para vocês, porque não há o que conferir. É isso? Depois de 2010, aí de fato a lei manda instituir o regime de competência. Então, por isso que o nosso período de execução é só até dezembro de 2010. Se por um acaso você quiser enviar para o contador fazer uma revisão, é possível fazer, mas a lei que, a partir de 2010, garante que o cálculo de rendimentos acumulados ele tem que ser feito pelo regime de competência. Então, a partir daí, é feito pela competência, não por caixa. Perfeito. A dúvida era só essa. Obrigado. Colegas, a gente já está um pouco atrasado aqui no horário, né? Temos aí uma pauta extensa, todos os assuntos são muito importantes, interessantes. Então, eu proponho, né, que a gente dê já andamento para a próxima mesa, né, que o Laurens vai chamar. Antes disso, quero passar um recado aqui. Eu estou em contato com a assessora da deputada Érica Cocai e ela me disse que teve um imprevisto, né, então ela deve entrar no momento que ela tiver disponibilidade para entrar, a gente abre, né, se tiver que interromper aí a palestra, a gente abre para ela entrar e dar a sua saudação. Doutor Lucas, por favor. E somente reiterando, mesmo finalizando a nossa participação na mesa, nós estamos aqui disponíveis para tirar dúvidas e esclarecimento de quem não teve a oportunidade de perguntar, ou até de um caso específico que não foi relatado aqui na nossa fala, estamos aqui disponíveis e acesso para vocês também. Gente, Débora. Davi, só um instantinho. Antes de caminhando aqui para o término aqui do nosso painel aqui, nesse caso, gente, eu quero deixar esclarecer para vocês, o Citraeng, né, ele tem assessoria jurídica do escritório Rude Cassel Rosarim, que são os advogados aqui, né, a doutora Débora, o doutor Lucas, temos ali a doutora Letícia, e temos também outros escritórios que nos atendem. Nós temos o escritório César Brito Advogados, que também tem prestado assessoria jurídica para a gente, e temos também um outro escritório que tem nos prestado assessoria jurídica e que está à disposição de todos os filiados, que são para questões cíveis, questões trabalhistas, são
orientações, né, consulta, você precisa de uma consulta, precisa de conversar com um advogado sobre uma questão de consumidor, sobre uma questão que você enfrenta, uma questão empresarial, uma questão de imóvel. Então, o sindicato tem assessoria para lhes atender e lhes dar orientação, certo? E o advogado, no caso, né, ele tem atendido lá na sede do Citraeng mesmo, não é cobrada consulta, né? Isso tem sido publicado, né, nas nossas redes sociais do sindicato, mas mesmo assim eu só estou trazendo aqui o assunto para alertar, para relembrar a todos aí que quando vocês precisarem, só nos procurar e que, se for possível, nós estamos prontos para lhes auxiliar no que for possível. Pois não, Davi. Gente, a doutora Débora vai repetir a resposta, né, a nossa colega Maria Goretti, porque caiu a conexão dela quando a doutora Débora estava respondendo. Aí já peço para emendar já a despedida aí, para a gente poder depois para a pauta da mesa. Claro. A Maria Goretti tinha perguntado sobre as fichas financeiras, porque que o sindicato não faz o pedido. Essas fichas, Maria, elas são documentos pessoais dos filiados, e são protegidos pela LGPD, por isso que o tribunal não entrega para o sindicato esse tipo de documento, tem que ser o próprio servidor a solicitar, de forma que o que coube a nós é fazer essa intermediação no servidor, no setor de pagamento, junto aos servidores. Inclusive, muitos servidores são filiados do sindicato, então facilita o entendimento e o fornecimento desses documentos. Por isso que o próprio filiado tem que fazer a solicitação, mas ela tem sido bem fácil. Eu sei que até no TRE tentaram há pouco tempo fazer pela intranet ou pelo SEI. Estão no período de teste para que o filiado consiga diretamente no site do TRE obter essas fichas financeiras, até sem ter que ligar lá e pedir por e-mail. Mas já está disponível, né? Ah, que ótimo. Eles tinham nos informado há pouco que estava em período de teste sobre essa emissão. Então, em razão disso. Bom, mais uma vez, eu agradeço a atenção de todos. Tanto eu como o Dr. Lucas estaremos até o final do evento, então, quem tiver alguma questão, seja individual, seja sobre as ações coletivas, a gente está disponível também para responder posteriormente. E, no sindicato, nós também estamos lá todos os dias atendendo os filiados. Então, basta que agende o atendimento ou nos ligue para a gente fazer esse encontro. Tá? Muito obrigada.